Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos a uma questão da UFMG que diz o seguinte: os béqueres 1 e 2, que contêm volumes diferentes de água pura, eles são aquecidos por fontes de calor idênticas. Então aqui a gente tem dois béqueres, tá? Isso aqui eu imagino que seja um termômetro, tá? Dentro desses dois béqueres. Então temos aqui o termômetro no béquer 1 e o termômetro aqui no béquer 2 para medir a temperatura. E aí observa-se, né, que as fontes de calor, a temperatura que a gente vai ter aqui nos dois, vai ser a mesma temperatura, tá? Então, indique em qual dos dois béqueres a água entrará em ebulição a uma temperatura mais alta e depois justifique. E a letra B indica em qual dos béqueres a água entrará em ebulição primeiro e justifique essa indicação. Bom, vamos lá. Primeiro, né, letra A. Ele fala para a gente, indique qual dos béqueres a água entrará em ebulição a uma temperatura mais alta. Na verdade, pessoal, as temperaturas de ebulição, elas serão as mesmas, tá? Nos dois béqueres. Por quê? Temperatura de ebulição da água, a ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, ela é de 100 graus Celsius. E vai ser de 100 graus Celsius independente da quantidade de água que a gente tenha. Isso daqui só vai variar se a gente variasse a pressão. Mas aqui não foi falado que tem pressão diferente. Tá? Então, se a gente tiver numa pressão de 1 atmosfera, 1 atm, a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Agora, como os dois são nas mesmas condições, estão na mesma temperatura, né? Eles são aquecidos pela mesma fonte de calor, a temperatura dos dois pode estar aumentando, né? Porque eles estão sendo aquecidos, mas pela mesma fonte de calor. Então, o calor vai aumentar junto para as duas. Não tem por que uma delas entrar em ebulição primeiro. Então, indique em qual dos béqueres a água entrará em ebulição a uma temperatura mais alta. Eu diria o seguinte, que os dois entrarão na mesma temperatura, porque o ponto de ebulição ele não depende da quantidade de água. Você poderia escrever isso, tá? Nessa questão. Eu só vou colocar um resuminho disso que eu falei. Vou falar que 1 e 2 eles vão entrar em ebulição na mesma temperatura. Então, vão entrar em ebulição na mesma temperatura. Então, não tem um que vai ser primeiro, tá? Temperatura. Então, não tem um que vai ser primeiro do que o outro. Agora, com relação à letra B, ele fala assim: indique em qual dos dois béqueres a água entrará em ebulição primeiro. Bom, com relação à temperatura vai ser a mesma, mas esse daqui não. A água ela vai entrar em ebulição primeiro no Becker 1. Por que, que no Becker 1 ela vai entrar em ebulição primeiro? Porque esse ele contém uma menor quantidade de água, né? E a quantidade de calor que é recebida ela é a mesma. Então, se você tem menos água aqui e recebe a mesma quantidade de calor, esse calor ele vai fazer com que esse recipiente ele entre em ebulição primeiro. Mas, por exemplo, ele entra no ponto de ebulição em 100 graus primeiro, 100 graus Celsius. E o outro vai entrar no ponto de ebulição também a 100 graus Celsius. Só que ele vai entrar um pouquinho mais tarde porque tem uma quantidade de água maior. Mas você pode fazer esse teste aí, colocando água para ferver, para fazer um café. Coloca uma panela cheia, depois põe uma panela pela metade ou duas panelas, né, com a mesma quantidade com o mesmo volume, né, só que quantidade de água diferente, um na metade do outro. Você vai perceber que a que tem menos água entra em ebulição bem mais rápido do que a outra, tá? Esse é um teste que dá para fazer em casa. Então, no caso da letra B, a gente pode falar que entrará em ebulição primeiro. Entrará em ebulição no ponto
de ebulição primeiro. E isso daqui porque os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor, né? A mesma fonte de calor. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química e eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química, mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais. A gente se vê numa próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!